Saudações, meus amados irmãos. Quero agradecer ao Senhor Deus por mais uma grande oportunidade que me concede. Decidi hoje falar de um tema de extrema importância. Eu acho que esta é a inspiração de muitos de nós. Eu hoje decidi falar da incrível cidade espacial, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Antes de falarmos desta grande cidade, eu convido-vos a que possamos orar. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos céus, queremos falar da Nova Jerusalém e pedimos que o Senhor nos possa fazer compreender, leve a nossa mente a viajarmos nesta jornada para podermos entender a essência do que o Senhor tem a nos dizer sobre a incrível cidade que o Senhor preparou para os seus filhos desde a fundação do mundo. Eu clamo confiando no nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos, a incrível cidade de Deus. Qual é o anseio de todos os povos? Qual é o anseio de todos os povos na face da terra? Qual é o anseio de todas as pessoas nesta terra que nós vivemos? É um dia alcançar o reino dos céus. O Satanás, ele está a lutar para levar homens e mulheres à perdição, para que não possam entrar nesta grande cidade que o Senhor Deus preparou para aqueles que o amam. E ele tem lutado de todas as formas para fazer com que estes homens não entrem nesta cidade. Queridos amigos, eu quero chamar a vossa atenção para este fato. Lembrem-se que um dia Lúcifer viveu nesta incrível cidade espacial, nesta incrível cidade de Deus. E ele, porque conhece a beleza desta cidade, ele sabe qual é a natureza, como é que se vive nesta cidade, o que é que Deus pretende com esta cidade para os seus filhos. Ele tem estado a lutar para fazer com que muitos se percam, para que não possam entrar nesta grande cidade. O maior anseio do povo de Deus é um dia entrar no reino dos céus. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Nós como cristãos, o que é que nós esperamos? Nós esperamos por este novo céu e uma nova terra. Até hoje, há relatos de que o homem só pisou a lua. Mas o lugar onde o Senhor Deus habita, o homem jamais chegou lá. E os homens têm estado a fazer muitas tentativas para ver se conseguem lá chegar. Mas, possivelmente, o homem não poderá conseguir chegar lá se não for por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Sabemos perfeitamente que o céu é dividido em três. Temos o primeiro céu, que é o céu atmosférico, onde circula o ar. O segundo é o céu astral, onde estão os astros, a lua, o sol, as estrelas e outros. E o céu celestial é o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo menciona, não é, que houve um homem que foi levado. Não se sabe se foi em espírito ou de qualquer outra forma, mas foi levado para o terceiro céu, onde nós cremos como cristãos, em particular eu como adventista, que tenha sido este céu celestial. Então, o céu, queridos amigos, se formos a ler o livro de Apocalipse capítulo 4, no verso 2, compreenderemos que é no céu onde está o trono de Deus. O livro de Apocalipse capítulo 2, no verso 7, diz que é lá onde está a árvore da vida. E o livro de João capítulo 14, no verso 1 a 3, é lá onde estão as moradas que o Senhor Deus preparou para nós. E o livro de Mateus capítulo 25, no verso 31, diz claramente que estas moradas, no verso 30, foram preparadas antes da fundação do mundo. O livro de Hebreus capítulo 11, no verso 16, diz claramente que Deus está preparando esta grande cidade, onde nós moraremos. Antes de mais nada, vamos refletir um pouco sobre como é que eram as coisas no princípio, como era a terra antes da entrada do pecado. A Bíblia nos diz claramente que a terra era perfeita em toda a sua plenitude. Porque os primeiros dois capítulos, o livro de Gênesis, os primeiros dois capítulos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, nos falam sobre a criação, sobre como é que as coisas eram perfeitas no princípio. E os últimos dois capítulos do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, nos falam como é que as coisas vão terminar. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, nós encontramos o percurso do grande conflito. Como é que está a acontecer? E nós ainda estamos dentro desses capítulos que eu acabei mencionando aqui. O livro de Gênesis capítulo 2, no verso 8, a Bíblia diz claramente o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden,
da banda do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Por outras palavras, está-me a dizer que o Senhor Deus colocou o ser humano aonde? Lá, no Jardim do Éden. Gostaria de ler para vocês o livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas. Na página 27, fala um pouco do Éden. Diz que a terra era bela e maravilhosa. Havia formosos rios, os lagos, colinas, planícies e montanhas. Tudo era perfeito e era bonito. Não havia asquerosos pântanos, nem áridos desertos. O ar era puro e saudável. Patriarcas e Profetas. Então o livro de Gênesis capítulo 2, no verso 9, nos diz que o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo era perfeito e estava em perfeitas condições. Havia frutas belas, não é? Frutos bonitos, frutos que eram agradáveis aos olhos e que também eram agradáveis ao paladar. Eu sempre tenho refletido como pessoa, como um cristão, a respeito de tudo isso. Primeiro, eu, olhando para o ponto que o pecado afetou todas as coisas, tenho entendido, em particular, que a lua, o brilho que ela emite hoje, pode não ser o mesmo, porque sofreu, talvez, o efeito do pecado. O sol, do jeito que aquece hoje, pode não ser o mesmo como acontecia no princípio, porque tudo no princípio era agradável. Mas o sol que hoje aquece, do jeito que ele aquece hoje, cria, sinceramente, uma dor sobre o homem. Então tudo no princípio era perfeito. Por exemplo, as roseiras eram belas na sua forma. Se calhar o tamanho era maior que o que nós vemos. Elas não eram espinhosas, as roseiras. Tudo era perfeito. As árvores não tinham deformidades. Elas eram perfeitas. Adão, quando foi criado, ele era perfeito. E sabe o que acontecia? Patriarcas e Profetas, na página 40, na página 34, continua dizendo o seguinte: o leão deitava-se aos seus pés. Os pássaros voavam ao redor sem temor. Eles voavam à vontade. Mas hoje, por causa da entrada do pecado no universo, não é possível ver um leão deitar-se ao lado de uma gazela. Não é possível ver um leopardo muito próximo de um búfalo. Esses animais acabam se comendo ou então se alimentam uns dos outros. E isto é resultado do pecado. Só para verem como Satanás é mau. Ele não é boa pessoa a seguir. Ele é uma criatura que foi criada perfeita no princípio, mas por causa do pecado e do orgulho que houve no seu coração, ela se deformou e começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. O texto continua dizendo: Adão devia cultivar e guardar a terra, o Éden, como o Senhor Deus havia lhe concedido. E esta ocupação era agradável e regozijável, revigoradora. E hoje não é possível. Os homens claramente cultivam o campo. Depois de se ambientalizar ou se acostumar, a coisa torna-se muito natural e agradável. Mas não é fácil porque isto se faz com muita dor. Mas no passado não era assim. Tudo era perfeito no princípio. Mas quando o homem pecou e o pecado entrou no mundo, trouxe sérias consequências, trouxe problemas devastadores. O livro de Mateus capítulo 24, no verso 7 diz: e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O verso 6 diz que haveria guerras e rumores de guerras. Hoje nós temos visto as guerras acontecer entre Síria e entre Ucrânia e Rússia, por exemplo. Tremores de terra que acontecem em vários lugares, como Síria, Turquia. A cada ano são tremores de terra de várias magnitudes. Inundações que acontecem em vários lugares e que matam muitas pessoas. Há muita poluição nas águas. Os alimentos têm tido os agrotóxicos, que são produtos que as pessoas utilizam para deformar a semente original. Os alimentos têm tido esses agrotóxicos. O lixo nuclear que tem sido lançado. A camada de ozônio tem sido afetada pelos homens. E os homens têm achado uma justificação para esses problemas, por exemplo. E se formos a olhar para aquilo que a Bíblia nos ensina, o pecado realmente trouxe consequências horríveis no nosso planeta. Trouxe consequências horríveis. E vejam só, que o pecado entrou por um homem, como diz o livro de Romanos, capítulo 5, no verso 19.
Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Adão morreu, aliás, Adão pecou. O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. Mas por causa da obediência de Cristo e aceitar vir morrer na cruz de Calvário pelos nossos pecados, nós hoje somos feitos justos. Por isso eu convido a vocês para que possamos seguir apenas a Jesus, porque é o único que nos faz justos. Tiago 5, verso 8 diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A Bíblia nos garante isto, nos apresenta esta grande esperança. O livro de Mateus, o livro de João, capítulo 14, no verso 3, diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi preparar um lugar e brevemente ele virá com as nuvens do céu, como diz o livro de Apocalipse capítulo 1, no verso 7. Ele virá com as nuvens do céu e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E ele vem buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. Jesus vem buscar aqueles que o esperam. E o livro de Apocalipse diz assim no verso 6: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Cristo, quando vier pela segunda vez, há de encontrar dois grupos: um dos vivos, o outro dos mortos. Dos vivos haverá subdivisões: vivos que terão sido encontrados em Cristo e outros em Satanás, mortos que terão sido encontrados em Cristo e outros em Satanás. O que vai acontecer, como diz o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, diz que ressoada a trombeta de Deus, todos aqueles que dormem no pó da terra em Cristo ressuscitarão primeiro. E estes serão reunidos com todos aqueles que terão sido encontrados vivos em Cristo, serão transformados, como diz o livro de 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52 até 56, serão transformados num abrir e fechar de olhos, do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. Então aqueles que terão sido encontrados vivos em Satanás vão ter que morrer para estarem na mesma condição daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. E esses permanecerão mortos durante 1000 anos. E nós estaremos no céu a desfrutar com Cristo, a desfrutar com o Senhor Deus. E Satanás estará juntamente com os seus anjos nesta terra durante os 1000 anos, num ambiente escuro, as cadeias circunstanciais que o livro de Apocalipse nos apresenta. Ele estará preso por cadeias circunstanciais, não que sejam cadeias literais, mas são cadeias circunstanciais. Ele estará somente com os seus anjos. Será cadeia por quê? Porque ele não terá mais ninguém para poder enganar, porque todos estarão mortos, aqueles que ele enganou, e ficaram perdidos. Então é o meu conselho, amigo, para que você volte para aquilo que a Bíblia diz. Não seja enganado por Satanás, que só quer ver você destruído. Então, é o que a Bíblia nos ensina, que os mortos serão ressuscitados em Cristo. Então, depois do milênio, o que é que vai acontecer? Todos aqueles que morreram em Satanás serão ressuscitados para serem destruídos para sempre. E a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 24, no verso 37 a 39. E como aconteceu nos dias de Noé, e veio o dilúvio e os consumiu a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu? Os homens foram dados a mensagem por Noé, mas não quiseram dar ouvidos. O que também está acontecendo nos dias de hoje. Estamos a pregar esta mensagem, nem todos estão a aceitar. Lembre-se que foram poucos que entraram na arca de Noé. Foram poucos apenas. E esta mensagem pode ser aceita apenas por poucas pessoas. E isto é natural que venha a acontecer, porque é isso que a Bíblia diz. Mas eu não gostaria que você fosse parte daqueles que estão perdidos. Eu gostaria que você também fosse parte desses poucos que hão de ouvir esta mensagem e hão de aceitar e seguir a Jesus Cristo. No tempo de Noé foi isso que aconteceu. As pessoas não quiseram dar ouvidos. E o dilúvio veio. Tentaram bater a porta. Quem havia fechado a porta era Deus. Não havia sido Noé. Mas sim, era
Deus e os homens não tiveram a possibilidade de poder entrar na arca. Também no tempo que estamos a ver, isso vai acontecer. Brevemente, a graça que Jesus te concede, que hoje você interpreta mal, dizendo que vive no tempo da graça e não precisa de obedecer à lei de Deus, dizendo que você vive pela graça, pode pecar e fazer o que você quer. Esta graça que você diz e interpreta mal, brevemente vai fechar, porque a graça é Jesus. E quando fechar, sabe que Jesus vai dizer: continue o justo se justificando cada vez mais, o ímpio continue sendo ímpio cada vez mais. E esta graça, quando fechar, as pragas vão cair sobre todos aqueles que não terão aceite a mensagem de Cristo. E isso vai doer, será doloroso. Apocalipse 21, no verso 2 diz assim: vi também a cidade de Deus, porque depois do milênio, a cidade de Deus vai descer. E vi também a cidade de Deus, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada ou então adereçada para o seu esposo. O livro de 2 de Timóteo, capítulo 4, no verso 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Jesus está a voltar. Precisa de encontrar pessoas que estão preparadas. E ele só vem buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. E o livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 4, diz claramente que na cidade de Deus jamais haverá choro. Ninguém vai chorar de tristeza, porque não haverá morte, não haverá acidentes, não haverá doenças, não haverá problemas. Na cidade de Deus viveremos bem e eternamente. O livro de Mateus, capítulo 25, no verso 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindem benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O livro que eu estava a dizer mesmo é este, Mateus 25, verso 34, e não verso 31, mas sim o verso 34. Então, Jesus Cristo hoje está a advertir, está a chamar a atenção de cada um de nós para podermos o buscar, para que possamos, na verdade, fazer parte deste grande reino que ele preparou para nós. O livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 2, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Depois do milênio, a cidade de Deus ela vai descer com todos os santos lá, porque no céu nós vamos viver por 1000 anos com Deus e Cristo e todos os outros que estarão lá. Malta Moisés, que hoje se encontram lá, estaremos com eles lá. Viveremos durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, desceremos com a cidade de Deus para esta terra. Mas a terra terá que passar por um processo de purificação. A terra terá que ser purificada. Mas qual será a lenha para tal purificação? Serão todos aqueles que hoje não aceitam a mensagem de Cristo, que hoje se dizem ateus, que são tornados ateus por Satanás, mas que não forem a converter. A lenha serão todos aqueles que hoje mentem para as pessoas. Lenha serão todos aqueles falsos profetas. Lenha serão todos aqueles falsos pastores que ensinam mentiras, mas que não forem a se converter. Mas a minha vontade e a vontade de Deus é que você possa entregar a sua vida a Ele e que sejas transformado para que você possa entrar nesta cidade de Deus. Então o que é que vai acontecer? Vai se descer com a cidade de Deus. Todos aqueles que morreram em Satanás serão ressuscitados, não para serem salvos ou para serem perdoados, mas para serem destruídos para todo o sempre. Eu depois falarei disso quando estiver a falar da purificação desta terra. O livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15, diz assim: então a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para fora, foi lançado para dentro do lago de fogo. Aquele que não tem o seu nome no livro da vida, esse será lançado para o lago de fogo. Será que você não gostaria de ter o seu nome inscrito no livro da vida para não estar no lago de fogo? Será que você gostaria de entrar no lago de fogo, amigo? O que estou a dizer não é para que você tenha medo. Não siga Deus por medo, mas siga Deus porque você o ama. Não é a sua vontade você participar deste céu que Ele preparou para ti, de você fazer parte deste reino que Ele preparou para si. Esta é a minha vontade, eu entrar nesta cidade de Deus. E eu sei que estarei lá pela graça de Deus. Sou homem fraco, sou homem de dores, sou um homem pecador, mas vou lutar de todas as formas para que o Senhor Deus me ajude a entrar neste lugar. Não porque eu mereço. Ninguém entrará nesta cidade porque merece, mas todos entraremos pela graça se confiarmos em Jesus. Você, se esta for a sua vontade, entrar nesta cidade e confiar na graça de Jesus Cristo, escreva aí nos comentários
que você gostaria de entrar nesta cidade? Escreva aí, vai. Pode escrever aí nos comentários. E partilhe este vídeo também para os outros, para juntos fazermos parte desta grande cidade. Então o que é que vai acontecer? Antes, a terra terá que passar por uma purificação, pelo fogo. O livro de Judas, capítulo 7, é o único capítulo, aliás, é o verso 7, é o único capítulo que é o capítulo 1, diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição eterna. Amigos, cidade e Gomorra foram destruídos pelo fogo eterno, mas até hoje estas cidades não estão a queimar. Quando se fala de fogo eterno, significa que a consequência é eterna. Estas pessoas jamais existirão. Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. O mar, o que é? João, quando fala estas palavras, estava a olhar para a situação que ele se encontrava, porque ele estava preso na ilha de Patmos. O que lhe circulava era o mar. João estava numa ilha e o que circulava era o mar. Então, quando ele diz que o mar já não existe mais, ele está a dizer, por outras palavras, que não haveria mais estas prisões que, por exemplo, ele sofreu. 2 de Pedro, capítulo 3, no verso 13, diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Nesta terra não existe justiça. Alguém faz-te mal, você apresenta as autoridades, nunca te serão justas. Basta a pessoa ter punho, ter dinheiro. Esta pessoa que cometeu este problema é libertada, e você que foi queixar pode vir a ser preso. Há muitas pessoas inocentes que estão presas nas cadeias, que não cometeram nada. Mas nós iremos habitar numa cidade onde há justiça. Hoje não existe justiça no mundo. Você há de encontrar um presidente, um líder neste planeta, uma pessoa que quer puxar tudo para si e não consegue dividir para os outros. Aquilo que Deus criou, eles querem usufruir sozinho, não querem partilhar com os outros. Mas no céu, onde nós vamos, será um céu. É um céu de justiça. Por isso o livro de Apocalipse capítulo 21, verso 1 continua dizendo: vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o que é que vai acontecer? Amigos, vamos compreender, como eu teria dito anteriormente, que os 2 últimos capítulos nos apresentam a descrição de como é que como é esta cidade, que é um lugar real. É importante perceber isto, que o novo céu e uma nova terra é real. E esse lugar que o Senhor Deus nos promete é um lugar real, embora renovado ou renovada, e permanecerá para todo sempre no seio dos filhos de Deus. Então Jesus Cristo estará conosco, como diz o livro de João capítulo 14. Ninguém mais ficará doente. O livro de Isaías capítulo 33, no verso 24, diz: nós lá teremos saúde. Por isso que haverá aquela árvore, né, da vida, que as suas folhas servirão para a saúde das nações. Ninguém jamais ficará doente. Ninguém há de ter gripe lá. Ninguém terá coronavírus lá. Ninguém terá sida lá. Ninguém terá diabetes lá. Ninguém terá qualquer doença, malária ou cólera. Não haverá nada disso. Todos nós teremos saúde. Não haverá mais morte nem dor. Apocalipse 21, verso 4 diz isso. Porque lá Cristo vai enxugar todas as lágrimas. Não haverá mais isso. Teremos a árvore da vida. O Apocalipse 22, verso 1. Adoraremos a Deus. Isaías capítulo 6, no verso 23. Nós adoraremos a Deus por toda a eternidade. E Isaías capítulo 65, verso 25. Diz: os animais serão mansos. O leão há de habitar com a gazela. O leopardo há de habitar com a gazela. A serpente vai habitar com as aves. Não haverá mais esta luta que existe entre os animais. Haverá paz e alegria. O livro de Isaías 35, no verso 10 diz isso. O rio da vida. O Apocalipse capítulo 22, no verso 1. E a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, será a cidade de paz, que é a capital que nós habitaremos. E Deus é que é o construtor desta cidade, como diz o livro de Hebreus capítulo 11, no verso 10. E o seu trono estará no centro da cidade. O livro de Apocalipse capítulo 22, no verso 1. O muro da cidade é de jaspe. Apocalipse capítulo 21, no verso 17. As ruas serão de ouro. Você não quer habitar nesse sítio onde as ruas serão de ouro? Apocalipse 21, no verso 2. As 12 portas serão de pérola, como diz o livro de Apocalipse capítulo 21, no verso 21. Então o livro de Apocalipse capítulo 22, no verso 3.
a 4 diz assim: os seus servos, o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo, e enxofre, que é a segunda morte. Por outras palavras, todos aqueles que cometem o pecado hoje, e que não aceitam entregar as suas vidas a Jesus, e que não acreditam em Cristo, esses o seu lugar será o lago de fogo. Mas a vontade de Deus é que você possa estar nesta cidade de Deus. Não é que você esteja perdido. Deus está a dar esta mensagem para que você pense nesta mensagem, para que você reflita e tome a decisão de entregar a sua vida a Cristo para poder entrar nesta cidade. O Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais. Jesus vai enxugar todas as lágrimas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz assim: nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amigos, o que Deus preparou para todos aqueles que o amam é uma coisa que o homem jamais pensou, jamais imaginou. Você não gostaria de estar numa cidade destas? Não existe uma cidade que se compare a esta grande cidade. Nem Dubai, nem Estados Unidos da América, nem Brasil, nem qualquer cidade, mesmo a China, não se compara. É uma cidade que foi construída por mãos de Deus. Uma cidade feita de ouro, onde as ruas são de ouro, onde tudo o que lá está é perfeito. Eu tenho tentado imaginar. A mente humana não consegue imaginar, como lemos há pouco. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mente não consegue imaginar. Eu tenho tentado às vezes pensar. Eu acho que não falha relevado de cor magenta. Não falta lá o relevado, talvez, de cores belas, não é? Amarela, a outra cor, o verde já está lá, pode estar. Eu estou a tentar imaginar um relevado de cor de ouro. Eu tenho imaginado, mas a Bíblia já me diz ali que, você pode tentar, a mente não consegue imaginar. E o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 3, diz assim: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habita, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, onde você está guardando o seu tesouro? Será que você está guardando o seu? A Bíblia nos diz no Mateus capítulo 6, no verso 21, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, ali também estará o seu coração. Então, onde é que você está a guardar o seu tesouro? Será que está a guardar no seu, ou está a guardar nas mãos dos homens? Apocalipse capítulo 22, no verso 12, diz o seguinte: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o livro de Mateus capítulo 16, versos 27 também diz isso. Mateus 16, verso 27. Que Jesus vem para dar a cada um segundo aquilo que tiver feito. Quantos de vós gostariam de entrar nesta cidade? Você não gostaria de entrar nesta cidade bonita? Nesta cidade preparada por Cristo? Se esta for a sua vontade, ore comigo. Maravilhoso Deus, obrigado pela mensagem. Os teus filhos estão dispostos, gostariam de estar nesta cidade. Escreva os seus nomes no livro da vida e transforme os seus corações. Escreva os seus nomes no livro da vida. E ao Senhor vir para buscar a nós na primeira vinda, contemple-os também. Depois dos 1000 anos, ao descermos, que estejamos ainda na cidade para podermos desfrutar das maravilhas que o Senhor Deus preparou para nós. Desejo que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que me ouvem. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, muito obrigado e que Deus vos possa abençoar para todos sempre. Muito obrigado, amém.